Olá, então sejam bem-vindos para mais uma videoaula. E nessa videoaula de hoje nós vamos estar passando algumas informações relativas a detalhamento de projetos. Na nossa aula de projeto de indústria, né, do nosso curso de arquitetura da faculdade. Então, algumas noções básicas ou alguns exemplos de projetos que foram buscados aí na internet junto com alguns profissionais. Então, bastante interessante o modo como tem esse entendimento com relação ao desenvolvimento do projeto e o domínio do sistema construtivo a ser adotado. Então, dentro de alguns projetos, né, foram extraídas algumas informações com relação a esse tipo de detalhamento. E isso é muito inerente ao processo de projeto, as definições que foram feitas para esse projeto, dentro da escolha dos materiais, das especificações técnicas, dos sistemas construtivos, do modo como foi pensado o projeto, né, a partir do partido arquitetônico e todo o seu desenvolvimento. Então, a gente traz o projeto de uma indústria que basicamente mostra o formato da fachada já num sistema de desenho mais técnico, né? É claro que ainda ela está num formato digamos assim, um pouco artístico, né, na formação, né, da volumetria e das cores, mas tem-se uma noção clara de como é o formato dessa fachada, né? E o que eu trago para vocês nessa apresentação é o sistema de detalhamento, como, né, o arquiteto dessa obra, o profissional técnico, fez esse detalhamento justamente para fazer esse fechamento, né? Então, se a gente acompanhar o desenho, todo o desenho aqui ele é carregado de informações técnicas, justamente para que tenha a possibilidade, né, de fazer um bom orçamento, né, quantificar todo esse material, mas principalmente executar conforme projetado, né? Então, vamos pensar assim, né, no conjunto do detalhamento dessa obra. Então, toda a parte de baixo, né, vamos pensar assim, a parte de apoio, né, o solo, e aí tem um fechamento vertical, é onde existe o fechamento da parede, né, delimitando a parte interna e a parte externa da indústria, né? Mas aí ele vem com uma estrutura de cobertura lá em cima, nesse sentido, avançando além da parede, né? E fazendo um segundo fechamento, não exatamente um fechamento, mas um elemento que proporciona um sombreamento para esta parede, né, para que o sol não incida direto. Então, ele faz a cobertura, no final da cobertura ele propõe uma calha para fazer a captação dessa água, e nesses elementos inclinados aqui, que faz o fechamento, né, digamos o sombreamento, como se fosse um brise, né, um elemento para criar uma sombra e também proteger um pouco do volume de chuvas, né? E aí ele faz um fechamento ainda até uma determinada altura, para que isso aqui gere um sombreamento, e desse ponto para baixo, onde está o cursor, até lá né, encostar com o solo, né, com o chão, fica um elemento vazado para que facilite a circulação e a ventilação, né, do ar aqui nessa abertura, né? E claro, ele traz um sistema, né, interno de ponte rolante, né, para carregar peso aí, em função das atividades da própria indústria, né? Mas ele traz, né, uma lista de informações aqui de como esse detalhamento, o que isso proporciona perante ao desenvolvimento desse projeto. Então tem todos os itens aqui, né? Então ele está falando, né, de uma treliça metálica, de uma terça metálica, rufo metálico, a calha embutida, né? Todo um sistema metálico utilizado para o fechamento, né, dessa indústria. Tanto o fechamento é vertical, né, no que se trata de paredes
né, e esses elementos de sombreamento, como no fechamento horizontal, tratando-se especificamente da cobertura. Então, dentro desse detalhamento, ele já trata aqui o formato como deve ser, aonde está o posicionamento da calha, do rufo, né, o condutor da água que faz essa coleta das águas pluviais, né, traz todos os elementos para que consiga-se fazer uma boa execução e um bom orçamento mediante esse detalhamento. Tá? Partimos para uma outra indústria agora, né? Veja como que é o formato dessa indústria. Né? Eu não trago aqui os nomes dos arquitetos, mas todos os direitos autorais reservados a esses profissionais. Tá? Então essa outra indústria, né, o formato como ela foi desenvolvida, e aí um esquema, né, de detalhamento do fechamento dessa parede. Né? Então, voltando aqui, essa parede, mais ou menos nessa posição aqui, é que ele traz o posicionamento, o fechamento dela, né? Enquadrando essa janela fita, essas esquadrias, mas também esse revestimento, né, nessa cor avermelhada escura. Então, como que ele apresenta? Então, tem o primeiro andar aqui embaixo, né, o segundo andar, e, né, a esquadria está na parede, está exatamente na parede. Então tem uma base de concreto, uma parede, fechamento, depois tem a esquadria, né, daí tem a laje do piso superior e a parede até o peitoril, a esquadria novamente, e aí o fechamento na parte superior, né? Vem o forro, vem toda a parte de fechamento vertical tratando-se da cobertura. Mas também, né, o arquiteto propõe, né, que seja feita uma pingadeira mais avançada, né, para demarcar bem essas aberturas. Né, esse elemento de revestimento ele está afastado da parede, fazendo com que a parede se torne um elemento, uma parede ventilada, né, porque existem duas camadas, a camada externa, onde vai absorver toda a parte das intempéries, vamos imaginar assim, né, tanto a incidência do sol, do vento, da chuva, mudança mais brusca de temperatura, porque está, né, voltada ao espaço aberto, né, ao meio ambiente. E uma parede, basicamente, de fechamento, justamente para preservar um pouco mais, digamos assim, essa parte, né, de transmissão de calor e luminosidade entre as duas partes. Né? Então, da mesma forma, ele propõe, né, um revestimento ou uma segunda parede ventilada externa, claro que estruturada, fechada em cima, né, em toda a sua extensão. Então lá de cima acontece o rufo, né, que vem para dentro da calha. Na parte da esquadria aqui tem a pingadeira, que ela faz todo o cobrimento a partir, né, da face interna, alinhada com a face interna da parede, até passando para fora, né, da face externa, justamente para que conforme a fachada. O mesmo acontece na segunda janela, ou na janela do térreo aqui, né, do primeiro pavimento. E aí, né, traz toda a lista de especificação, né, do sistema construtivo, do material, de como fazer, quais são as características, né, dessa materialidade. E aí, claro, né, tem toda a parte interna ainda que ele determina, né, a viga, a laje, fechamento, revestimento, né, então a importância de seguir, né, um sistema construtivo definido, né, para o projeto. Aqui outro projeto bastante interessante pelo modo como foi desenvolvido a fachada, né? Então uma fachada que fica bastante exposta ao sol. Então o arquiteto, né, nesse caso, ele criou um sistema de painéis deslizantes, né, na vertical, e que, além de trazer um sistema, digamos assim, né, de uma fachada flexível, vamos imaginar assim, que tenha bastante movimentação desta fachada, né, de controle de luz, né, principalmente da incidência do sol em momentos, né, de temperatura
no sentido mais extremo, né? Então, em dias frios que é necessário mais insolação e mais luminosidade, então deixa esses painéis mais abertos, mas ele cria uma fachada a cada posição desses painéis deslizando, ele cria um desenho de fachada diferente, deixando essa fachada, né, no sentido mais flexível, né? Então, claro, a adoção, né, de um partido arquitetônico desse, de um sistema construtivo ou, né, desse sistema para controle de iluminação, né, e ventilação, até criando uma segunda parede ventilada, né? Mas como que isso funciona exatamente para fazer essa execução, né? Então, claro, ele traz, né, esse sistema de detalhamento, né, que tem, digamos assim, a parede interna, o fechamento do edifício, então tem toda a parte, né, dos sistemas de cobertura, do fechamento, né, envidraçado, aí tem a laje, e aí tem o sistema, né, desses painéis deslizantes. Então, eles estão afastados da parede, né, justamente para que essa parede de fechamento de vidro consiga abrir esses vidros, né, também. Se for uma janela maxiar, por exemplo, tem que ter um espaço para o curso dela. Então, faz esse elemento afastado da parede, né, não tem uma medida exata aqui, mas, né, ficaria em torno de 50, 60 centímetros até o curso da maxiar abrir, justamente para que, né, no momento que for fechar, a maxiar não esteja muito distante, consiga puxar a folha de volta para fazer o fechamento. Enfim, né, o posicionamento que fica esse formato de painel, né, ele como se fosse uma sanfona que ela abre e fecha no sentido vertical. Então aqui ele apresenta um formato, né, no andar de baixo ela aberta, né, num trilho vertical, e no andar de cima toda ela fechada. Então tem essas opções, fazer essas combinações. E claro, né, né, o aparato de informações aqui para que se tenha, né, o detalhamento correto, né, da fachada. Aqui um outro sistema de fachada, né, a fachada também no sentido de ser uma fachada sombreada. Então, né, olhando a parte interna aqui do elemento construtivo, né, esse mais escuro aqui uma laje no formato steel deck sobre uma viga aí metálica, né, a viga aí está nesse sentido aqui e no outro sentido também, né, e por baixo todo um sistema de fechamento, né, em forro, pode ser forro de gesso, pode ser forro mineral, pode ser forro metálico, né, e ainda traz, né, um detalhamento aqui para fazer uma iluminação embutida, ou pode se fazer um cortineiro, né, encaixar um rolão de persiana, enfim, as possibilidades são diversas, né? E na parte superior sobre a laje ainda tem a possibilidade de fazer um piso elevado, né, com a preocupação de que pode se passar todo o sistema de estruturação de cabeamento, por exemplo, né, da parte elétrica, parte lógica, né, rede, telefone, interfone, enfim, esse sistema, né, de comunicação, né, sobre esse piso elevado. É claro que poderia fazer direto na laje, sim, mas a opção do arquiteto aqui, né, dentro das necessidades do projeto, ele fez um sistema, né, nesse formato. E aí ele cria, né, um espaço aqui que, né, para quem projeta a fachada, né, conhecido como shadow box, né, um box de sombreamento, para que o vidro que esteja na frente não deixa transparecer toda a estrutura interna, né, da divisão dos pavimentos. Mas enfim, existe uma pele de vidro aqui, uma fachada envidraçada em toda a extensão, e, né, uma segunda pele, né, um sistema de brise, um sistema de sombreamento do lado externo, facilitando, né, o controle dessa incidência solar, né, tem bem claro o desenho do sol aqui, e esses brises, todos eles no sentido horizontal,
em que faz o controle, né, da incidência direta do sol, deixando somente passar a parte de luminosidade para dentro, sem a incidência direta dos raios solares. Mas também o arquiteto pensou, né, na possibilidade de criar-se um visual ao nível do observador. Então o observador está aqui, né, em pé, frente a pele de vidro, ao vidro, e o arquiteto deixou um espaço vazado aqui para que o observador tenha um campo de visão interessante, né, olhando, né, mais para cima, digamos em direção ao horizonte, mas também consiga olhar para baixo, né? Então veja que é uma maneira bastante interessante, né, de se promover várias funções nesse fechamento de fachada, nesse detalhamento. E claro, aí vem toda a especificação técnica do tipo de brise, do sistema de colocação, como é fixado, que produto é utilizado, né? E aí, mesma situação da parte interna, propõe uma laje steel deck, um foro rebaixado para trabalhar com os sistemas elétricos, né? Aí um piso elevado também para trabalhar com os sistemas, né, de funcionamento. Então, bastante importante a maneira como trata o projeto. Na sequência, né, um sistema bastante usual, que é fazer na parte superior desse fechamento, né, um sistema, né, de venezianas para fazer essa ventilação. Então no primeiro desenho aqui, ó, né, um esqueminha de detalhamento, vem uma viga metálica, né, faz um sistema de console aqui para fixar nessa viga de concreto, e aí faz esse recorte aqui para fazer o encaixe da calha. Mas também pensa na possibilidade, né, de fazer um rufo dobrado aqui, justamente para encaixar um módulo de veneziana ventilada, com ventilação permanente. Nesse formato aqui, a água é coletada, né, no sistema de calha interna, né, sem que a água caia em outro espaço, outra cobertura, assim como apresenta-se no segundo desenho, tá? Então, digamos assim, na base inferior aqui teria uma outra cobertura, porque isso aqui é um detalhe de um lanternim, né? Então, lanternim ou cobertura, né? Nesse primeiro desenho aqui temos uma cobertura embutida, né? Nesse segundo desenho, então, o fechamento de um lanternim. Então tem a estrutura do lanternim apoiado nessa viga, então sobe a estrutura, né? Vai a estrutura lá em cima, e aí vem a cobertura, mas a telha ela transpassa para fora, né, jogando água aqui em cima da cobertura mais abaixo. Da mesma forma, né, criou-se esse espaço aqui para que pudesse encaixar, fazer a conexão, né, do sistema de venezianas para uma ventilação permanente, né, como se trata de um lanternim. Então a água que é captada na parte superior, ela despeja direto em cima da cobertura inferior, a cobertura principal, que é abaixo do nível do lanternim. Mas também a preocupação, né, desse rufo superior, para que a água da chuva não caia direto na veneziana, e com a ação do vento, o vento consiga fazer com que essa água invada a parte interna da edificação. A mesma questão aqui embaixo, toda essa água que cai na veneziana, ela cai sobre a cobertura na parte inferior, e esse rufo faz o papel, né, de barreira para que, né, essa água não volte com a força do vento, né? Então, um detalhamento superior da cobertura. Trazendo aqui um sisteminha, né, também de fechamento superior, né? O 3D aqui talvez fique um pouco mais claro como formar, digamos assim, o conjunto desse fechamento, né? Então vem a base, pode ser de alvenaria, pode ser de concreto, né? Pode ser até de placas, né, pré-fabricadas em concreto armado, né? Aí coloca um rufo nessa parte vermelha para que toda a veneziana
que conduz essa água escorrendo aqui, ela chegue no rufo e derrame para fora e não invada para dentro da edificação, né? Aqui tem um trecho na parte superior, basicamente onde é a estrutura, então é fechada com telha vertical, em que tem uma terça na base inferior e outra terça mais próximo da base superior, justamente para a fixação dessa cobertura. E a telha na parte superior, ela, né, segue a cobertura também, tem toda a estrutura, mais as terças, e a cobertura segue fazendo um transpasse, né, avançando sobre, né, o plano de fechamento vertical. Então essa água vem, derrama para fora e ela vai cair lá no chão, lá onde é feito, né, a captação, no sistema de calha, calha no chão, né? E esse módulo, né, de veneziana, ele é fixado sobre esse rufo, né, como se fosse um contramarco na parte inferior para que a água não vá, e encaixada nesse rufo, né, perfil U aqui, né, também para que seja fixado e faça o isolamento, né, da água. Mas veja, né, essa telha acaba passando, vendo na frente aqui da veneziana, que é para, né, conduzir a água justamente para fora, né? Então também pensa no conjunto como um todo, né, na formação, né, desse detalhamento, justamente para facilitar a execução. Então, né, veja as especificações: alvenaria, viga de concreto, rufo, telha, as longarinas que formam essa delimitação entre a transição, né, dos elementos. Então, transição aqui do elemento veneziano para o elemento fechamento né, de parede com a telha vertical, e aí a cobertura. Então, detalhe bastante interessante para esse sistema. E claro, isso aqui é um sistema básico, ainda pode vir outras composições, né, conforme a necessidade, conforme as definições projetuais. Nesse caso aqui é a formação basicamente no sistema shed, né, em que tem uma viga central, né, que é a viga shed, que ela se desenvolve aqui, né, e aí tem uma cobertura que segue para lá, e dentro dessa calha vermelha tem uma cobertura que segue para cá, né, digamos assim, na mesma inclinação, no mesmo formato como essa. Então a água é conduzida para dentro dessa calha. A partir dessa calha, né, é feita a coleta através de condutores de águas pluviais. E em frente a viga shed, que é essa viga cinza aqui, né, cinza mais claro, há a possibilidade de você colocar diversos elementos de fechamento. Pode ser uma veneziana que facilita a ventilação, né, e se for uma veneziana, por exemplo, veneziana em fibra de plástico, em policarbonato, né, que possa ser um elemento translúcido, também facilita, né, a entrada de luminosidade. Mas também pode ser, né, uma esquadria, um módulo fixo de vidro, né, que vai deixar entrar mais luminosidade, dependendo da cor do vidro, né, porém não facilita a ventilação, porque, né, é um painel fixo de vidro, né. E também tem a possibilidade de você fazer, né, elementos intercalados, módulos de veneziana para facilitar a ventilação e módulos de vidro para facilitar a luminosidade, né? E sempre pensando, né, no sistema de vedação, né, para que não aconteça derramamento de água, muito menos gotejamento e infiltração. Então, além da telha metálica, né, faz esse rufo aqui no formato de cumieira, para que a água, né, possa conduzir direto para dentro da calha ou direto escorrendo sobre a cobertura, que vai conduzir para a calha subsequente. E aí, claro, tem toda, né, a formação da estrutura de novo, né? Então tem a viga shed, aí tem a viga auxiliar, né, a estrutura secundária que vai suportar o peso dessa cobertura, que é essa estrutura aqui embaixo aqui, que vai suportar o peso dessa cobertura, digamos, ao lado direito da calha, né?
Tem os rufos aqui embaixo também, né? Esse vermelhinho aqui que é para a água não chegar até esse ponto e derramar para dentro da edificação, somente para dentro da calha. Então, como que o shed se desenvolve, né? Aqui agora um corte mais técnico, mais aprimorado daquele shed em 3D que acabamos de ver. Então, a viga shed está nessa posição aqui, né? E veja que aqui continua com essas venezianas, esses detalhes, né, de fixação de venezianas, todas elas conduzindo a água para fora, né? Aqui a parte interna da edificação, né? E aí traz os elementos que compõem essa estrutura. Então, desde da telha metálica no sentido da água, o rufo, a altura que vai ficar essa veneziana, né? Traz aqui a especificação de um novo detalhe, justamente para que consiga entender como que vai ser fixada sobre a estrutura, né? Principal, que é a estrutura shed. Na parte inferior da viga shed aqui tem o recorte, o encaixe da calha, está aqui escrito aqui, definido como a calha, que vai captar toda essa água da chuva aqui, né? Aqui ele traz uma especificação de telha, a especificação da terça, a indicação de onde está a tesoura, né? Que é esse elemento aqui, pode ser uma viga, pode ser uma viga tubular, uma viga uma viga treliçada, enfim, esses elementos são definidos das várias maneiras, né? Não tem uma definição específica, depende do sistema construtivo adotado, né? Então, como que funciona essa viga shed? E essa viga shed é apoiada nas duas extremidades ou nas duas laterais, né? Fosse imaginar que seria um pavilhão industrial, né? Então essa viga estaria apoiada na lateral direita e na lateral esquerda, né? E aqui, daqui para baixo, formaria o pé direito, né, de dentro dessa edificação, né? Então, bastante importante esse detalhe também. Aqui um outro projeto, né, um projeto na Alemanha, também bastante interessante, né? Como que o arquiteto propõe, né, desenvolver esse projeto dessa indústria, né, com um sistema um pouco diferente, né? Então ele criou esse elemento aqui como se fosse, né, um trapézio, né, com elemento de translúcido para ter bastante luminosidade, conjugado com o elemento aqui que faz essa transição nesse ponto aqui com fechamentos verticais, né? Mas percebam no detalhe que lá em cima já na finalização da cobertura, tanto com a cobertura, né, fechamento vertical com a parte da cobertura, né, tem esse detalhe do rufo aqui em toda a sua extensão, desde esse trecho aqui que é o fechamento sobre, né, a estruturação do vidro, mas também sobre esse fechamento metálico verticalizado aqui, né, fechamento vertical, mas o posicionamento da telha na horizontal. Então percebe-se que tem aquele rufo, né, trazendo, digamos, né, para um desenho técnico em 2D, ele faz, né, todo o desenho, né, do projeto em 2D, indicando que aqui embaixo tem uma porta, né, forma esse pórtico aqui para fixação do vidro, né, esse elemento translúcido, né, para conduzir a luminosidade para dentro da indústria, e aí na sequência esse fechamento, né, na parede, fechamento da parede vertical, e aí com as especificações, aí gerando um corte no outro sentido, ele traz lá a cobertura rente, né, com a altura e, né, o fechamento com o rufo, esse elemento mais escuro aqui, né, fazendo esse fechamento, né, e aí tem uma viga I aqui de alma vazada que vai suportar toda essa fachada, que é uma fachada passante, uma fachada sobreposta à estrutura, né, que não deixa a estrutura aparente, então tem todo esse encobrimento. Então dessa forma que é feito esse tipo de fechamento. Então, para concluir essa ideia, né, de detalhamento, de fechamento, num primeiro momento,
quando você está lançando o partido arquitetônico, já deve se pensar no sistema construtivo e na materialidade que será utilizado no desenvolvimento do projeto. A partir daí, muitas características do projeto, pelo menos da formação desse projeto, é oriunda do sistema construtivo adotado. É claro que a gente não está eximindo da criatividade, né? Porque a criatividade do projeto, a criatividade do uso do material, ela tem um campo muito vasto. Então não fica delimitado somente à utilização do material. E quando se trabalha principalmente com sistemas metálicos, ele se torna muito mais flexível, né? Ainda porque o sistema metálico ele é um sistema maleável, vamos pensar assim, dessa forma que você pode estar cortando o material, pode estar emendando, recebe pintura, material de estrutura e material de acabamento ao mesmo tempo. Então ele traz essa flexibilidade. E claro, ele depende muito do sistema construtivo adotado. Então não é algo assim que são iguais para todos os projetos, né? O profissional, o arquiteto, define o sistema e cria o projeto em cima desse sistema construtivo. E ele é muito específico para cada solução, né? Se está trabalhando com um sistema de fechamento metálico, então ele tem um sistema de acabamento, um sistema de vedação, um sistema de formação, né, de trabalho para isso, né, de compatibilidade e outras questões inerentes a esse tipo de projeto. Se for trabalhar com um sistema, né, de fachada pele de vidro, fachada passante, né, adoção de sistema de brise, sistemas de sombreamento, também tem as suas características e seus detalhamentos. Então é isso, né, o que é uma noção meio geral de alguns itens de detalhamentos e claro, né, tem muito mais aí que a gente pode desenvolver e explorar conforme os sistemas construtivos. Tá ok? Um grande abraço.